Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos responder uma pergunta de um jovem que não quis se identificar. A pergunta que tem tudo a ver com a época que estamos às vésperas do Dia dos Namorados. Ele pergunta o seguinte: pastor, por que o sexo antes do casamento ainda é tão condenável, tão condenado pela igreja? Mano, vamos fazer o seguinte, deixa a igreja de lado, vamos ter como referencial a Bíblia. E essa resposta, é claro, ela só tem sentido para as pessoas que acreditam na Bíblia como o nosso referencial, o nosso manual de conduta cristã e creem na Bíblia como palavra de Deus. Eu prefiro dizer que a Bíblia é o nosso manual de sobrevivência num mundo tão complicado que nós vivemos. Olha só, literalmente você não vai encontrar um versículo textualmente dizendo assim: não pratiqueis sexo antes do casamento. Ok, mas a Bíblia também não diz assim: não roubareis, assaltareis o Banco Central. Mas é claro que existem valores, existe um mandamento que me ensina a não roubar, não furtar. E a Bíblia também, em muitas passagens, nós vamos nos ater apenas algumas, ela nos ensina e nos direciona que o sexo antes do casamento não é agradável a Deus e compromete a nossa conduta cristã. Eu queria ler umas passagens que eu escolhi aqui. Uma está em Hebreus capítulo 13, versículo 4, que diz o seguinte: honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. É outra passagem, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16 a 19, diz o seguinte: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo só com ela? Porque serão, diz, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um no mesmo espírito. Fugir da fornicação, é importante. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Mano, você tem que entender o seguinte, para resumir: fornicação é o ato sexual e seus adjacentes aí praticado por pessoas não casadas. E biblicamente falando, o sexo está totalmente ligado ao casamento, quando nós consideramos que o casamento, o matrimônio, é a união de duas pessoas num só corpo. Veja que 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, alerta que se nós nos ajuntarmos com uma prostituta, nós seremos um só corpo com ela. Logo, um só corpo de pecado. Antes do casamento não é interessante. E Hebreus nos alerta para honrarmos o matrimônio e o leito sem mácula. Ou seja, praticar o sexo antes do casamento é, antes de mais nada, um exercício de santidade para o nosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz que quando eu mantenho o corpo em santidade, eu estou preservando então aquele que é o templo do Espírito Santo de Deus. É muito simples. Eu quero te deixar aí uma reflexão. O matrimônio, ele é representado no Antigo Testamento e algumas outras passagens na Bíblia como um símbolo da união do próprio Cristo com a igreja. Jesus, ou seja, o esposo, o noivo, a igreja, a noiva, a esposa. E Jesus, ele leva muito a sério esse compromisso. Posso até dizer que ele assinou esse contrato matrimonial com o próprio sangue. Mas o que acontece é que muitos de nós que nos rotulamos ou nos afirmamos como cristãos, não encaramos com a mesma seriedade que Jesus encara o relacionamento conosco. Alguns jovens encaram Jesus como ficante, para usar aí um termo bem jovem, fica com Jesus, até que apareça coisa melhor, vai ficando, né, com relacionamento superficial. Então não dá para ser assim. Te faço uma pergunta: como é que eu posso querer ter um relacionamento sério, um compromisso profundo com Jesus, se nem ao menos eu consigo ter um relacionamento santo com uma pessoa, né, que eu escolho para ter do sexo oposto, né? Fica aí para sua reflexão. Eu sei que para o jovem é difícil, gostaria de estar ouvindo uma outra coisa, eu sei que é complicado na época do namoro você realmente controlar os seus desejos, a sua carne, mas essa força nós não vamos buscar em nós. A força para conseguir controlar a carne nós encontraremos em Deus. É uma questão de decisão, de querer estar santo e valorizar o meu compromisso assumido primeiro com o Senhor Jesus e depois com a pessoa que eu quero que esteja comigo no casamento. Eu vou dizer o sim lá, e certamente as pessoas que conseguirem vencer vão colher
frutos abençoados no tempo certo, no casamento. Valeu, mano. Até a próxima. Deus abençoe.